Na atualidade, vem sendo desenvolvido em Rebouças um trabalho importante no Centro Terapêutico de Tratamento da Dor Crônica. Nossa reportagem foi saber mais sobre esse projeto com a fisioterapeuta Daniela Arnaut Martins Marqueves e o médico auditor do município, Dr. Jefferson Okamoto, que atua junto ao setor ambulatorial da Secretaria de Saúde de Rebouças. Eles comentaram sobre os avanços e os cuidados oferecidos no tratamento da dor crônica, que, se não tratada, em muitos casos pode ser incapacitante. Bem, Daniela, quantas pessoas são atendidas nesse projeto da dor crônica que existe aqui junto à Secretaria de Saúde? Olá, Cleiton, e a todos que nos acompanham. Então, o projeto da dor crônica, ele tem um número bastante variável de pacientes que participam. Para você ter uma noção, no início desse projeto, né, quando a gente fez o primeiro encontro, foi chamado cerca de 50 a 60 pacientes com dor crônica, especificamente na coluna. Então, é um projeto que vem para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. E o nosso principal objetivo não é fazer com que todos os pacientes participem de todos os encontros, mas é fazer com que haja a conscientização desses pacientes sobre a importância de manter uma continuidade do cuidado para que eles possam estar realizando em casa esses exercícios que são passados aqui. A dor crônica, ela precisa de um acompanhamento contínuo, ela precisa de um cuidado contínuo. Então, se os pacientes participam de 1, ou de 2, ou de 3 encontros, e nesses encontros eles aprendem o que é importante, aprendem os exercícios que são para realizar em casa, se conscientizam disso e continuam com este trabalho em casa, para nós está ótimo, que esse é o principal objetivo do nosso projeto. Pois é. Se eu estiver enganado, por favor, me corrija, mas ao que parece a dor crônica, se não for acompanhada e devidamente orientada, como você mencionou aqui, ela pode ser até incapacitante, né? Com certeza, gera um grau de incapacidade, piora da qualidade de vida, né? Até questões de convivência social no trabalho, ela afeta muito, né, a qualidade de vida das pessoas. Bem, mas por que esse projeto foi criado, na verdade? Esse projeto ele foi criado pensando que a dor crônica, ela abrange, além de aspectos físicos, aspectos emocionais e sociais. Então, por isso, a importância de um atendimento multidisciplinar para pacientes com dor crônica. Então, hoje, o nosso projeto aqui, ele contempla, né, o médico, o fisioterapeuta, a enfermeira, o assistente social e o psicólogo, que a gente, então, trata de uma forma global a dor crônica, né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela define saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e emocional, e não apenas como a ausência da doença. Então, esse projeto, ele tem nesse embasamento de tratar o paciente como um todo, né? Pensando nos aspectos físicos, emocionais e sociais da dor crônica. Então, eu como fisioterapeuta, minha principal recomendação é realmente a realização de atividade física regular, né? Então, exercícios específicos, aqui no nosso projeto, eu passo exercícios específicos para os pacientes, né? Pensando nos seus principais sintomas e como isso afeta a sua qualidade de vida. Então, que os pacientes possam estar realizando esses exercícios em casa e quem não tem dor, sempre pensar na prevenção, né? Alongar a musculatura, fortalecer, realizar uma academia, uma atividade física regular, com certeza vai ajudar muito nessa prevenção. Como é que surgiu essa ideia, doutor, e há quanto tempo já existe? Então, Cleiton, a ideia, eu sempre gosto dessa questão do surgiu, porque a gente sempre tem que pensar muito no plano, certo? E eu tenho alguns conceitos fundamentais e necessários que eu considero super importantes, que é, por exemplo, você ter a equipe e você ter a demanda, tá? Então, a gente está falando de dor crônica, certo? Vamos pegar a palavra-chave dor, tá? A maioria das queixas dos pacientes que chegam até a atenção primária, seja na unidade base de saúde, seja na emergência, vai ser relacionada à dor, tá? Então, por exemplo, você pega aqui uma dor em rebordo costal no hipocôndrio direito aqui, tá? Mais ou menos onde fica a vesícula. E o paciente chega e fala para mim, tô com náusea, tô com dor no hipocôndrio, tô com essa dor aqui embaixo do rebordo costal. Eu vou lá, faço um exame nele, comprimo, peço para ele inspirar e ele dá um pulo na maca. É uma colicistite, uma inflamação na vesícula,
certo? Eu desço um pouquinho mais para baixo, isso daí chama sinal de Murphy. Você deixa um pouquinho mais para baixo, entre a crista ilíaca, e a cicatriz umbilical, no ponto de McBurney, comprimo e descomprimo, e o paciente pula na maca, é Bloomberg positivo, pode ser uma apendicite. Eu vou para o outro lado, vou para o lado esquerdo aqui. O paciente chega e diz, estou com dor aqui nesse flanco esquerdo, na minha fossa ilíaca esquerda. O paciente é idoso, constipado, não faz cocô direito, né? Aí você vai pensar numa diverticulite. Você desce um pouquinho para baixo, chega uma mulher e diz assim para você, eu estou com dor para fazer xixi. Eu penso numa cistite, uma inflamação na bexiga, né? Um processo infeccioso na bexiga, de maneira geral. Eu subo um pouquinho para cima, flanco direito, flanco esquerdo, o que eu tenho aqui? Tenho os dois rins. Eu faço uma punho-percussão, que a gente chama de teste de Jordano, né? E o paciente pula também, Jordano positivo. Pode ser uma pedra no rim, uma nefrolitíase, pode ser uma pielonefrite, uma infecção no rim, né? Vai depender mais de uma anamnese bem detalhada para a gente saber diferenciar uma coisa da outra. Eu subo um pouco, o paciente chega com dor torácica para mim. Pode ser relacionado ao coração, né? Você sempre vai pensar assim, eu estou com uma dor no peito. Pode ser relacionado ao coração, mas existem vários tipos, né? Angina estável, angina instável, um infarto propriamente dito, né? Você pode pensar no diagnóstico diferencial, eu inspiro e dói, uma dor pleurítica relacionada ao pulmão. Eu posso pensar que o paciente tem sintomas dispépticos, de refluxo, de saciedade precoce, posso estar pensando numa gastrite, numa úlcera péptica, num espasmo esofagiano difuso. Eu palpo o paciente no exame físico, ele sente dor, a palpação, pode ser uma costocondrite, na articulação costocondral. Eu posso pensar também numa causa psicossomática. É claro que depois de descartar todas as outras causas orgânicas também. Eu subo um pouquinho, o paciente fala assim, eu estou com a pior dor de cabeça da minha vida. Pode estar com uma hemorragia subaracnoide, pode não ser uma dor a mais aguda possível, mas pode ser uma dor recorrente, às vezes, de moderada intensidade, que vai e volta. Uma cefaleia intencional, por exemplo, uma enxaqueca, né? Eu pego uma criança que chega chorando lá, e você vai verificar o ouvido dela, ela está com uma inflamação no condutor externo, uma otite externa, está com a membrana timpânica abalada, uma otite média interna. Você abre a boca dela, você olha a orofaringe, está vermelha, está com uma orofaringite. Então você vê que eu falei vários ites, e ites significa inflamação na medicina, certo? Essas são as dores nociceptivas. Geralmente elas são dores agudas que duram em torno de um mês. Mas o nosso ambulatório ele não é de dores agudas, dores que duram até um mês. Nosso ambulatório é de dores crônicas, que são aquelas acima de 3 meses. Tá? A dor crônica, ela tem a ver com qualidade de vida. Então você pensa numa coisa, Cleito. Pensa lá que você tem uma dor já há 3 meses. Tá? Por exemplo, você pega uma dor no teu joelho. Você vai dormir, você lembra que você tem o joelho. Porque para você dormir, você tem que estar num estado de relaxamento intenso. Você tem que entrar naquele sono profundo para você conseguir repor suas energias. Você deita na cama, você sente o joelho, acabou, você não dorme mais. Aí no outro dia você trabalha, certo? Você vai fazer suas reportagens, você tem que fazer o seu serviço. Você não dormiu direito, você dormiu 3 horas. De sono intermitente ainda, porque você fica acordando lembrando que você tem joelho, tá? Aí você vai procurar o médico. E esses pacientes, eles têm em torno de 40%, segundo a Organização Mundial de Saúde. A estatística não muda muito aqui no Brasil e nem na nossa cidade. Nossa cidade pode ser até maior, de acordo com a minha experiência médica aqui já. Veja, esses pacientes, eles são taxados, eu já vi muito médico até no município falando aqui, que é o paciente reclamão, tá? Como que ele pode ser reclamão? Porque ele vai e volta várias vezes com a mesma queixa. E você fica entupindo ele anti-inflamatório. Tá entendendo? Então não é assim que as coisas funcionam muitas vezes, certo? Veja, eu não dormi direito, eu acordo para trabalhar, eu não consigo prestar atenção no meu serviço, eu começo a gerar um estresse crônico em mim. O meu supervisor, estou lá na linha de montagem, ele começa a dizer que eu sou um melindroso. Eu não estou conseguindo fazer minha função direito, eu penso em largar o serviço, eu falo, eu não posso largar, porque eu tenho a minha família em casa para sustentar, certo? Aí começa a gerar ansiedade, aí digamos assim, eu não consigo mais fazer atividade física porque meu joelho dói, tá? Aí eu começo a engordar. Aí a obesidade gera uma série de fatores de risco, doença cardiovascular, doença cerebrovascular, diabetes, hipertensão, colesterol alterado. Uma coisa desencadeia a outra. Igual você falou, uma coisa leva a outra, certo? Então, a grande questão é como que a gente pode atender esses pacientes, né? A gente tem que pensar num outro ponto de saúde, né? A saúde não como ausência de doença, mas como qualidade de vida, certo? Então a gente tem que acolher essa pessoa e não chamar ele de reclamão. A gente não pode entupir ele de anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório lá no futuro vai levar à insuficiência renal, tá? Então assim, uma das principais causas de diálise hoje que existem é o uso abusivo de anti-inflamatório, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí. E qual que é o nosso principal objetivo? É a gente ter uma equipe multidisciplinar decente. Aí entra naquele outro conceito que eu falei lá no início. Que eu falei? Que a gente tem que ter demanda,
a demanda está explicada e a gente tem que ter equipe. Então, veja, hoje eu trabalho com médico no centro, temos o Charles, assistente social, a Tereza, enfermeira, o Daniel, psicólogo. A Dani é hoje a responsável por fazer as coisas acontecerem no centro de dor crônica, né? Ela é o exemplo do que a gente tem como, vamos dizer assim, profissional ideal. Ela tem que ser resolutiva e tem que ser técnica. O que eu quero dizer com ser técnica, né? Tem que ter conhecimento científico das coisas. Não pode ser um leigo que simplesmente quer fazer alguma coisa. Tem que ser bem informado, tá? Tem que ter as ideias certas, tem que ser criativo, proativo. Entende? Então, assim, esse é o ideal de funcionário que a gente pensa hoje em saúde, né? Porque se você for assim, eu garanto para você que nunca, eu boto minha mão no fogo, que nunca vai existir nenhuma queixa, entende? Porque saúde é um lugar de gratidão, ele não é um lugar que as pessoas deveriam reclamar tanto assim. Saúde é um lugar onde, se você é bem atendido, você melhora, você vai ser grato pelo resto da vida. A gente trabalha multidisciplinarmente, nós nos reunimos, a gente pensa sobre as coisas, então a gente funciona como se fosse braços de um corpo, assim, sabe? Então, no corpo você tem que funcionar tudo de maneira conjunta, igual uma engrenagem. Não é mais daquele jeito assim, eu simplesmente encaminho para ela e é isso aí. Não, eu encaminho para ela, ela conversa comigo, às vezes ela identifica, recentemente até a gente estava com um caso clínico aí, onde ela identificou uma questão de saúde nada relacionada à dor, mas que o paciente necessitava disso daí, entrou em contato comigo, a gente fez esse intercâmbio de informações e a gente conseguiu resolver o problema do paciente. Então, assim, a grande questão de equipe é ser equipe de verdade, entende? Não é ser a gente compartimentaliza a saúde, mas a gente entra em contato um com o outro. A gente horizontaliza, sem ter ninguém acima, mas a gente não é vamos dizer assim, sem contato. As coisas fazem sentido, elas funcionam igual uma engrenagem, certo? Então, assim, por isso que eu falo muito, é igual você ter um restaurante. Não adianta eu abrir um restaurante. Eu não sei cozinhar, entendeu? Eu preciso de um bom cozinheiro, tá? E um bom cozinheiro precisa de alguém para fazer o marketing, precisa de um empresário, precisa de cliente. Então, tudo funciona igual uma máquina, certo? E, assim, a gente sempre fala muito sobre isso, mas é muito difícil disso dar certo. Então, o que a gente precisa sempre dentro de uma equipe? Confiança entre os membros da equipe, a gente se reconhecer tecnicamente um no outro, a gente se entender no sentido de conceito de vida, de filosofia. Porque quando a gente consegue fazer isso daí, a gente otimiza o serviço, a gente gasta pouco recurso e atinge muitas pessoas. Entende? Então, assim, isso é o que eu sempre falo dessas situações. Você ser um agente modificador de realidade social é você ser criativo, você ser pensante, você ser proativo e você ter felicidade no que você faz. Porque quando você faz bem feito a tua parte e o outro faz bem feito a sua parte, só quem ganha é a população. Doutor, mas desse trabalho que é realizado aqui por vocês, profissionais, qual que é a média de pessoas que são atendidas por mês? E se existe a possibilidade ou até um projeto de ampliação, o que vocês pensam com relação a isso? Você sabe, eu tenho um viés muito grande de ampliação sempre. Eu sempre quero expandir, porque eu acredito muito nessa questão porque o serviço, ele não é só o serviço. Entende? Assim, não é só atender as pessoas e você vir e ver melhorar e tal, isso é fundamental. Mas quando você trabalha com conceitos, igual eu falei assim, quando você entra em contato com os pacientes, você mostra para ele como é que funciona e como dá certo, isso daí é quase que um processo educativo, para que as pessoas formem uma corrente e elas vão espalhando essas ideias a outras pessoas. Entende? Então, assim, hoje a gente não atende o suficiente ainda. Assim, veja, quando surge o centro de dor crônica, ele dá uma boa aliviada na fila da fisioterapia, tá? E também a gente cria ele para a gente dar uma aliviada no sentido de acompanhamento em ortopedista e neurocirurgião, para a gente dar uma economizada para o município nesse sentido também e ajudar o paciente a resolver mais rápido, porque às vezes demora para ele chegar até o especialista, até aqui dentro demora às vezes para chegar à fisioterapia, então o centro de dor crônica ele vem também para melhorar logisticamente o paciente, para ele não ter que ir para fora da cidade e para chegar mais rápido, entende? Então, assim, nunca vai ser o suficiente, tá? Mas expansão sempre, tá entendendo? Agora, sim, como a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que fazer dar certo aqui, primeiro a gente tem que mostrar que dá certo, para depois a gente expandir. Eu sempre penso em expandir, você sabe disso daí. Muito bem, eu conversei então com o Dr. Jefferson Okamoto, médico, falando hoje sobre o centro terapêutico, né, de tratamento da dor crônica do ambulatório municipal aqui de Rebouças, né,
Que, diga-se de passagem, dá para citar até como uma referência, né, doutor, pelo trabalho, pelo empenho que essa equipe dedica em prol da saúde. Algo mais seja à vontade. Eu só gostaria de agradecer, eu sempre gosto de agradecer as pessoas por darem total apoio a gente, aos pacientes. Obviamente, a nossa gestão pública, o nosso prefeito Zac, a nossa secretária de saúde, a Tassiete, e principalmente a quem coordena, quem faz acontecer realmente aqui o Centro de Dor Crônica, que é a Dani, que foi uma grande aquisição nossa, por sorte.